Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos fazer uma live muito importante com a nossa diva, com as divas da comunicação, Romilce Colombo e Carol Colombo. Nós vamos hoje conhecer um pouquinho sobre o poder da oratória e o que a oratória ajuda a transformar nas nossas vidas. Então é uma live assim com boas dicas para vocês, junto com a Romilce Colombo e a Carol Colombo aqui. E vou convidar para que elas possam entrar agora aqui e a gente possamos começar a live para Romilce. E vamos fazer uma live sensacional esta noite, uma live muito querida, feita com muito carinho para todos vocês. Vamos prestigiar Romilce Colombo e Carol Colombo no poder da oratória, O poder da oratória transformando vidas. Eline, seja bem-vindo. Pronto, Romilce mandou o convite aqui. Vamos começar a nossa live. Boa noite a todos que estão entrando aqui no TV Miss Brasil Forever. E vamos conhecer um pouquinho desse universo transformador, Essa ferramenta chamada oratória, que é importante para todos, Todo mundo precisa um pouco de ter uma boa oratória, desenvolver seus projetos. Acho que a Romilce não pode participar. Deixa eu ver aqui. Vou mandar outro convite para você, Romilce. Agora aqui. Pronto. Mandei outro convite. Ao vivo é sempre assim, A nossa querida diva Romilce vai entrar. Já mandei o convite aqui. E é isso. Obrigado por vocês seguirem o TV Miss Brasil Forever. 2 anos e meio de lives incríveis aqui para vocês. Na próxima semana teremos a Miss Rio Grande do Sul 1973. A Denise Cezimbra estará aqui contando a história dela, próxima terça. E é um prazer muito grande. Eu mandei, Romilce, o convite. Você já segue aqui, Romilce, o Instagram, o TV Miss Brasil Forever, porque aí você tem que estar seguindo para o convite ser aceito. Eu vou mandar novamente o convite para você. Mandei o convite, ele está ainda ativo. Pronto. Deixa eu convidar novamente você. Mandei novamente, Romilce. Mandei novamente. Agora. Olá! Boa noite! Que bom te ver, que bom termos uma conversa sobre algo que, com certeza, todas as pessoas ou têm interesse ou têm necessidade, que é a nossa maneira de falar. Sim, exatamente. E é uma coisa que é uma ferramenta, muito importante na vida de todo mundo, seja no âmbito pessoal, profissional, que vai ajudar muito a destravar muitas barreiras, Romilce? Eu fico muito agradecido por você ter aceitado o convite da live, uma live que eu já esperava por muito tempo, mais de anos eu já idealizava essa nossa live, e é isso. A Carol está aí com você, eu tenho que mandar o convite para ela. Ela entrou agora. Vai entrar, ela está no outro escritório. Tá certo. Deixa eu mandar o convite para ela aqui agora, aqui também. Pronto. Já mandei o convite para ela. E ela... Olá! Ela mandou pra mim. Boa noite! Boa noite, Carol. Seja muito bem-vinda. Obrigada! Tudo bom, José Nildo? Tudo bem. Obrigada. Vocês são as rainhas da comunicação, As divas da comunicação. E é um prazer muito grande ter vocês aqui no TV Miss Brasil Forever. Prazer é nosso. Muito obrigada. Eu recebi aqui umas perguntas
E eu queria começar com a apresentação de vocês para os nossos seguidores. Vocês podem se apresentar, apresentar o currículo de vocês. Acredito que o melhor currículo que existe é a paixão pelo que a gente faz, é o resultado que a gente traz para as pessoas. E eu trabalho com o método Seu Corpo, Sua Fala há mais de 3 décadas. Amo o que eu faço, mas na verdade o que acontece é que muitas vezes, muitas pessoas me perguntam: ah, você atende também sem ser Miss? Mas eu atendo todos os tipos de profissionais. Mas eu trabalho com eventos nas empresas, eu trabalho com convênios nas empresas, trabalhando com a comunicação dos grandes líderes, dos executivos, dos CEOs das empresas. Mas nenhum deles vai chegar aqui e vai falar assim: olha, eu terminei de fazer o meu trabalho aqui com a Romilson, o processo. Mas as meninas Misses, os nossos místeres, eles amam fazer isso. Por quê? Primeiro, eu sempre falo, e falo de coração, ser Miss é ser corajosa e mostrar essa coragem. Ser Miss, ser Misses. E sempre falo também, eu acredito que qualquer um que está aqui nos ouvindo, qualquer pessoa do Brasil, do mundo, precisa, mesmo que não se candidate a ser Mister ou Miss, faça de conta por um momento, por um tempo. Sabe por quê? Esses meninos, eles dão sangue deles. E a gente sente isso aqui nas aulas. Eles olham para todos os lados deles. Eles melhoram a comunicação, eles melhoram o inglês, eles melhoram a saúde, a alimentação, eles fazem exercícios, eles procuram projetos sociais para as pessoas. Quer dizer, tem coisa mais linda do que ser Miss, Então, eu agradeço nesse momento a todas as franquias, porque elas estão movimentando os nossos jovens, primeiro para olhar para si, depois para olhar para o outro e para olhar para o cuidado que a gente precisa ter na colaboração, na questão de realmente olhar para o outro, enxergar o outro e procurar ser exemplo, o que é difícil, mas eles fazem isso. Então, parabéns a todas as franquias e a todos esses meninos e meninas corajosas do nosso Brasil. Sim. Você já tem uma futura aluna, a Eline Augusta, Miss Beleza Regional 2021. Ela está aqui na live e ela disse que é um sonho que ela tem ainda para fazer aula com você. Só chegar. Só chegar, né, Carol? Agora é Carol, o que você fala? Bom, o Joselito pediu uma apresentação, né, Romilce? E para as pessoas, eu acredito que a Romilce mais aparece nas redes sociais. Eu não tinha Instagram até 2021, até ano passado quase, né? Até 2021. Mas eu sempre trabalhei com a Romilce, com a comunicação, com a oratória. Eu sou formada em Direito, sou formada em Ciências Sociais. Só a faculdade de Direito não me fazia pensar criticamente, amplamente, sabe? Aí eu tive que procurar outra coisa, fui fazer Ciências Sociais, fiz junto. Depois fui para fora do Brasil. Mas durante a faculdade, até antes, depois, com a nossa empresa, Seu Corpo, Sua Fala, já trabalhávamos juntos com esses treinamentos empresariais, com treinamentos em universidades. Lá em Portugal, dava aula na universidade para pessoas que precisam apresentar teses, né? O que é muito difícil. Aqui a gente trabalha muito com as Miss, é um universo muito de Miss, pessoas têm mais noção. Mas imagina a pessoa escreve uma tese de doutorado, um calhamaço, né? Mais de 1.500 páginas, por exemplo, e tem 15 minutos, 12 minutos para apresentar. A pessoa fica perdida. Então, cada pessoa tem um objetivo e a gente consegue trabalhar e desenvolver de uma forma diferente. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu fui fazer um projeto social. Ainda não conhecia esse mundo Miss, né? Mas eu fui fazer um projeto social no presídio, fui dar aula de oratória num presídio, eu amava direito penal. E foi assim, ali naquele momento que eu falei, não, eu quero ser professora de oratória
para sempre. Igual o Romilson Colombo, que é essa inspiração para todo mundo que conhece. E depois que eu voltei ao Brasil, estamos morando juntas, trabalhando juntas ainda mais. E é uma honra enorme para mim aprender com ela todos os dias e estar, como ela falou, né? Esse universo Miss, o mundo Miss, as Misses aparecem muito. E aí uma veio mais, veio mais, veio mais. E a gente foi se conhecendo, foi encantando por esse mundo. Fui jurada, tive a oportunidade de ser jurada em alguns concursos. Eu até brinquei com o Will uma vez. É um mosquitinho do mundo Miss que pica a gente e não larga mais, né, Josenildo? É uma É, mágica, todo mundo é, conhece. A gente fica infectado, não dá para largar o encanto, a admiração por essas meninas e meninos que se entregam de verdade e que trabalham todo, porque nenhum profissional, se a gente for pensar, nenhum profissional que quer ser um excelente arquiteto, ele vai trabalhar, fazer mestrado, fazer cursos, especializações, ele vai às vezes focar, às vezes trabalhar demais, né? Mas ele às vezes esquece de cuidar um pouco da alimentação, esquece de cuidar da parte psicológica, de ter que dormir. E uma Miss, se ela está muito estressada, ela não consegue estar bem. Se ela não está bem psicologicamente, ela não consegue se expressar. Ela tem que cuidar do corpo, ela tem que cuidar da estética, ela tem que cuidar da cabeça, do cabelo, da capacidade de sorrir, da capacidade de argumentar, da capacidade de saber o que está acontecendo no mundo. Às vezes a pessoa é muito focada no trabalho dela, não sabe o que está acontecendo no bairro. Uma Miss precisa saber o que está acontecendo no bairro, na cidade, no país, no mundo. Então, assim, são soft skills, né? São habilidades muito, muito interessantes e que fazem parte de um desenvolvimento pessoal muito admirável. E é lindo acompanhar essas meninas e esses meninos, esses homens e essas mulheres maravilhosas do nosso Brasil. certo. Carol, vou fazer a primeira pergunta para você e a segunda pergunta para Romilce. A primeira pergunta para você. Quando foi que você decidiu trabalhar dando cursos e palestras sobre a oratória e com a oratória, Carol? Já antecipei essa resposta um pouquinho, né, Josenildo? Mas olha, Romilson já trabalha, a gente já começou a desenvolver o método, a empresa Seu Corpo Sua Fala, há mais de 30 anos. E eu ali com os meus 15, 16, eu ajudava, eu me interessava. E aí, quando eu entrei na faculdade, o Romilson falou, Carol, vem dar uma aula comigo, que eu acho que você já está capaz. Eu tinha ali 18, 19 anos. E aí eu comecei. E eu comecei dando aula para adolescentes. E realmente gostei, amei. Depois eu dei aula num projeto social de educação para jovens e adultos, num EJA. E aí, quando eu tomei a decisão sozinha de apresentar e aplicar um projeto social para aulas de oratório no presídio lá no Espírito Santo, foi meio assim escondido. Eu não falei para a Romilson, porque eu achei que ela não ia gostar muito da ideia. Ela era longe pra caramba, perigoso, né? Mas eu sou super aventureira, aí eu queria ir. Aí, na hora que o projeto foi aprovado, que realmente ia começar, aí eu cheguei, a mãe ficou assim, num misto de orgulho, não sabia se... Orgulho por quê? Nossa, vai dar aula, ela realmente quer isso, né? Ela ficou super orgulhosa. E também ficou sentindo um pouco de receio. Nossa, esse presídio de homens, Carol, lá longe. Mas deu tudo certo, foram 6 meses, foi assim, uma transformação que eu vivi como pessoa e também foi a minha decisão ali, tipo, é realmente isso que eu quero, porque a capacidade de organizar os nossos pensamentos e colocar para fora o que tem aqui dentro, porque todo mundo tem o que falar, o que ensinar, o que transmitir, o que inspirar alguém. Todo mundo tem. Mas a gente se perde, às vezes a gente não, né, não acredita na gente mesmo. E quando a gente trabalha comunicação e oratória com essa capacidade de eu acredito no que eu tenho dentro de mim e sei que posso colocar para fora, a gente se encanta, a gente se surpreende como as pessoas são lindas, são maravilhosas, são encantadoras. Isso aconteceu num presídio e eu me arrepio de lembrar.
foi uma conquista muito grande. Ele falou, nossa, eu quero isso pro resto da minha vida. E eu tinha 21 anos. Maravilha. Que maravilha. Ô, Milce, agora a próxima pergunta é sua aqui. Eu queria que você dissesse como a oratória pode ajudar as pessoas tímidas que têm medo de falar em público. Essa pergunta me fez lembrar uma vez que eu estava diante de mais ou menos quase 100 adolescentes numa escola em Vitória, que eu morei durante 20 anos. E como tinham muitos adolescentes, eu cheguei para conversar com eles e a maioria vieram falar assim: ah, mas eu não consigo, eu sou tímido. Ah, mas eu sou tímida. Ah, eu sou... mais da metade, e, aliás, quase todos estavam tão tímidos. Então, acabei fazendo uma brincadeira que deu muito certo. Eu pedi à diretora dessa escola, falei assim, vai lá na biblioteca, pega uns 5 dicionários. Aí ela foi lá, buscou, falei, agora entrega para quem você quiser. E eu falei assim, quem recebeu os dicionários, sobe aqui no palco fazendo favor. Aí os meninos subiram, agora vocês vão, todos juntos, vão olhar o significado da palavra ser tímido. Não, a palavra tímido, tímida, né? Vamos lá. E eles ficaram ali olhando. E eu pedi que cada um lesse o que estava no dicionário. Os dicionários, eles colocam, cada um coloca uma versão parecida, mas é sempre uma versão. E teve um dos dicionários que na hora que o menino foi ler, foi até o Rodrigo, ele morreu de rir, começou a rir e falou assim, eu não sou tímido mais. E ele começou a rir, ele falou assim, peraí, você tem que ler o que está escrito aí. Mas foi muito engraçado, porque cada um leu tudo falando que estava dizendo que ser tímido, às vezes, é não ter a coragem, outro ser tímido, é não ter a possibilidade de se expressar. Aí cada um falava uma coisa. E nesse do Rodrigo, ele leu assim, ser tímido é ser fraco e ser frouxo. Eu não sou fraco e nem quero ser frouxo. Mas daí é bem interessante, porque muitas vezes eu tenho alunos que são atrizes, atores, e vocês já ouviram muitos deles falando, eu sou tímido. Tudo bem, não tem problema a pessoa ser tímida. Só que a timidez não pode minimizar a presença da pessoa. Não pode minimizar para que ele possa se sentir menos que o outro. E muitas vezes a timidez tira a oportunidade das pessoas. Tira oportunidades de bons relacionamentos, de crescimento profissional, de amizades. Então, não favorece. E muitas vezes, essa timidez, ela vem pela questão da autoestima. Quando a pessoa se coloca com a autoestima mais baixa, por exemplo, ontem eu estava atendendo uma Miss que eu achei muito engraçado que ela falou comigo. Ela falou comigo assim, que tomara que essa live chegue até a Júlia Gama. Essa Miss falou comigo assim, Romilce, eu decidi ser Miss. O dia que eu decidi ser Miss, assim que eu decidi, que eu falei que eu ia, deu tudo certo, eu cheguei em casa, eu deitei na cama, chorei até falar que chega. Eu falei, mas por que você fez isso? Por acaso você desistiu? Ela falou, não. É que eu cheguei em casa e fui ver a Júlia Gama falar. Quando eu vi a Júlia Gama falando, eu falei assim, nunca que eu vou chegar até o que ela consegue, eu nunca vou falar igual ela, eu não vou conseguir isso, para mim para mim é impossível. Então eu estou querendo uma coisa que não é para mim, eu não vejo que isso é para mim. Olha como ela, só de assistir a Júlia Gama falando, ela se sentiu tão pequena, tão pequena. Sendo que, muitas vezes, essa timidez faz com que a pessoa não se enxergue com o potencial que ela tem. Cada um tem um jeito de ser. A Júlia Gama é a Júlia Gama, a Isa Menin, a Isa Menin, a Mia Mamed, a Mia Mamed. Cada uma tem a sua maneira de ser e de se mostrar. Mesmo você que está nos ouvindo, que é tímido, toda e qualquer pessoa, mesmo tímida, ela consegue desenvolver a comunicação. Porque na comunicação existe dom e existe talento.
Dom, muitas vezes, se nasce com ele. Ah, tem gente que tem dom, ok. Mas tem aqueles que não têm dom e passa uma vida inteira achando que não tem dom, não leva o jeito para isso. E a questão é o seguinte, existe o dom. Nasceu com ele, ou nasceu, mas não exerce, não mostra, não usa, termina. A pessoa que às vezes não tem condições, pensa que não tem condições de falar melhor, ela tem que procurar desenvolver, porque talento faz parte da habilidade oral comunicativa. Talento todo mundo tem, mas é preciso olhar para esse talento e descobrir esse talento. Por exemplo, lembrei aqui agora da dona Margarete, uma aluna de 76 anos. Ela veio porque os filhos, noras, né, vieram. E aí eles pediram ela para vir. Quando eu abri a telinha para dar aula para ela, ela falou comigo assim, para dar aula não, para conversar, uma primeira conversa mesmo, ela falou assim, ah, não vou fazer seu curso de jeito nenhum, porque eu sou muito tímida. Nossa, eu morro de vergonha, não consigo. Aí eu virei para ela e falei assim, tudo bem, mas vamos conversar primeiro. Seus filhos me pediram para ter uma conversa com a senhora, nós vamos conversar. Se a senhora achar que não é para a senhora, tudo bem, não tem problema. Mas vamos conversar. E perguntei para ela assim, qual o maior sonho que a senhora ainda tem? Aí ela falou assim, nossa, mas desde 15 anos eu morro de vontade da aula de catecismo, porque eu leio muito, eu gosto muito da Bíblia, eu sei muita coisa, mas eu não tenho coragem. Deus, só de pensar eu desmaio. Aí eu virei para ela e falei assim, dona Margarete, vamos fazer o seguinte, só quer tentar fazer o curso aqui comigo? Vamos fazer o seguinte, se a senhora não aprender, seus filhos não irão pagar. Mas se a senhora aprender, a senhora vai procurar fazer algo que a senhora mais desejar fazer e me contar como é que está sendo. Ela topou. Resultado, Josenildo, a dona Margarete hoje, além de falar na igreja, além de dar aulas presenciais na igreja, ela está dando aula online de graça. 76 anos. E sabe o que o mais bonito que aconteceu? Os filhos, ela vivia reclamando de dor, vivia falando que não estava mais na hora de viver mais, estava cansada de viver, que estava muito difícil. Hoje, os meninos contam, ela acorda de manhã arrumada, pronta, maquiada, cabelo arrumado. O que ela andava antes, ela toda bagunçada, hoje ela se arruma toda, porque ela sente prazer em ensinar o que ela está ensinando e ainda por cima, de graça. Porque é o prazer dela, curou as doenças, curou aquele mal-estar, aquele momento que não tinha que fazer nada. Então, se você é tímido ou se você não é tímida, não tem problema. Agora, a timidez não pode te tirar a coragem de fazer com que você possa mostrar para o outro quem você é, o que você pode fazer para contribuir com as outras pessoas. E todo mundo tem talento, todo mundo, quando se coloca com a voz para ajudar o outro, se torna uma pessoa muito melhor, muito melhor. Por isso que eu sou essa pessoa tão apaixonada que eu sou, porque ver todos os dias superações na minha frente comigo, com a minha filha, isso para mim é vida. E eu vou viver assim, feliz pro resto da vida por isso. Show! Vocês são umas divas da comunicação. Vocês estão de parabéns. E Muito você, bom esse Danilo, exemplo. conta pra gente, quando foi que você se encantou por esse mundo mídia e também nunca mais largou? Olha, é assim, o Mundo Miss, assim, eu comecei a ter contato com ele em 82, 83, eu vi pela metade o Miss Brasil lá passando. Eu não sabia nem o que era Miss, o que significava Miss ali. Eu só via o nome dos estados, né, delas. E aí, depois eu comecei a aprender melhor geografia, porque eu botei na minha cabeça qual é a capital de cada estado. Aí comecei a aprender geografia. Aí, em 84, assisti o primeiro Miss Pernambuco, o primeiro Miss Brasil completo. E aí, correndo
corria na semana seguinte na manchete, na banca, comprava a manchete com a matéria do concurso e guardava. No ano seguinte, assistia o Miss Brasil, corria na banca, ia lá, comprava a manchete e guardava. Então, eu tenho aqui uma coleção de revistas comigo. E aí, esse foi meu contato. Então, em 85, eu conheci na praia aqui de Boa Viagem a Miss Pernambuco. Eu era colegial, acho que oitava série, mais ou menos assim, 86, e eu cheguei para o fotógrafo da minha escola e eu disse, olha, eu vou marcar com o senhor para a gente ir na casa da Miss Pernambuco para tirar umas fotos com ela. Ele, Miss Pernambuco? Ele duvidou que eu conhecia a Miss Pernambuco, a que eu vi, né, que eu conheci na praia, Simone Augusto. E aí foi assim, esse meu contato, e depois da pandemia, em 98, eu criei o concurso Miss Beleza Regional aqui em Pernambuco, para eleger a mais bela pernambucana entre os municípios, regional dentro do estado. E, assim, fiz de tudo um pouco, né? Eu gosto muito também um pouco dessa área da comunicação. Eu fiz teatro aqui, sou ator em DRT, fui professor universitário durante 2 anos, lecionei assim, contabilidade, né, que eu sou formado em ciências contábeis, e em 2020, com a pandemia, eu resolvi criar essa série de lives, Miss Brasil Forever. E aí chamei a Denise Nunes, ela estreou a série, a Miss Brasil 86, e 2 anos e meio aí já na estrada, com essas lives, não só de Misses, como essas lives especiais, assim, com um tema específico, porque são temas de importância, de utilidade pública para os seguidores aqui do Instagram, do YouTube, e divulgar, né? Então, eu até intitulei a live de hoje, O Poder da Oratória Transformando Vidas. E é uma live, assim, que tem tudo a ver com isso. O exemplo que a Romilce falou agora, né, da aluna dela, que transformou a vida dela de um modo que hoje ela é outra pessoa. Então, tudo isso, não é? A pessoa vai tendo, melhorando a autoestima, tudo, não é? E aí eu vou perguntar para você, Carol. Para você, o que você acha qual é o principal obstáculo a ser vencido por uma pessoa para conquistar uma boa oratória? Primeiro e principal obstáculo: acreditar que é capaz. Acreditar que não é um bicho de 7 cabeças. Acreditar que existe, sim, técnicas, existem habilidades que podem ser estudadas, aprimoramento de prática. Se a pessoa tem dificuldade, então ela vai falar, é impossível, eu nunca vou conseguir, aí nem tenta. Sabe? Não, eu posso ser capaz. Vamos tentar? Posso começar? Não tem como fazer uma aula, fazer um curso, se especializar? Começa. Eu falo muito para os meus alunos. Uma dica muito legal aí para quem está nos ouvindo. Começa a expressar os seus pensamentos em voz alta. Aí eu falo, os alunos da Carol são tudo meio doidos. Passam a falar sozinho em voz alta. Mas sabe por quê? Os nossos pensamentos, assim, para muita gente, quem está ouvindo aí, quem ouvir depois vai pensar e vai falar, eu acho que eu já fiz isso. Você vai conversar ter uma conversa importante com um namorado, com mãe, com pai, lá na entrevista do concurso, na entrevista de emprego. Aí a pessoa pensa antes muito, pensa só na cabeça dela. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou dizer isso, eu vou falar isso, não é? A gente pensa que na cabeça tá tudo pronto, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí na hora que chega lá para falar, não sai nada do que a gente pensou. Aí a pessoa se frustra e fala, nossa, mas eu pensava tudo certo e eu não consegui falar. Ou então, outros mais dedicados, escreve tudo que vai falar. Escreve tudo, tá. Aí fica ali, às vezes, pensando em decorar aquilo, ou na hora que começa a falar, fica tentando lembrar a palavra que escreveu, aí se perde mais ainda, e depois fica se frustrando e se autopunindo, se autocriticando ao extremo, porque não conseguiu falar da forma tão boa como escreveu.
O nosso pensamento, a nossa fala, a nossa escrita são linguagens diferentes. A gente nunca vai falar como a gente pensa, a gente nunca vai falar como a gente escreve. Não adianta. Então, a gente tem que começar a falar em voz alta. Quero falar, então eu tenho que começar a falar. Os meus pensamentos estão lindos, maravilhosos, coerentes, mas quando eu falo, não sai igual. Então, eu vou começar a falar na hora que eu estiver tomando banho, na hora que eu estiver dirigindo, sabe? Começa a falar, começa a treinar, começa a se ouvir, depois começa a gravar áudios para você mesmo, depois pega alguém da família, algum amigo para ser cobaia e vai falando, vai treinando, depois vai procurando técnicas e acredita, não na primeira frustração, se puna em excesso, passe a não acreditar que nunca mais vai ser capaz, porque aconteceu às vezes, muitos alunos que nos procuram têm essa história. Aconteceu uma coisa dramática que deu muito errado na vida e aí a pessoa se bloqueou para sempre. Então, sabe? Aquilo que aconteceu não necessariamente vai acontecer, não é a velha clássica da filosofia? A gente nunca nada no mesmo rio duas vezes, porque o rio nunca é o mesmo e a gente nunca é o mesmo. Então, a gente tem que estar sempre se desafiando, tentando fazer de novo, não deixando que certos traumas nos amarrem. E essa dica de falar os nossos pensamentos em voz alta, começa a falar sozinho, igual doido aí, ajuda muito. A gente começa a organizar que o que está aqui não é o que sai aqui. Então, eu preciso encontrar um meio do caminho. Existe técnica, mas se não sabe a técnica, vai vendo como é que sai, vai melhorando sozinho. Tá certo. Ô, Romilce, foi verdade que com o surgimento da pandemia, você ficou literalmente desempregada? Verdade verdadeiríssima. Mas é muito engraçado isso que você disse, porque eu rodei esse Brasil todo em megas, grandes, pequenas empresas, trabalhando com workshop nas empresas, trabalhando com palestras, cursos. Eu ia lá, fazia o trabalho com toda a liderança e depois eles gostavam tanto, eu trabalhava presencialmente com eles. Só que aí chegou a pandemia e eu só trabalhava com grupos indo nas empresas. Falei, agora, né? Fiquei totalmente desempregada, mas eu olhei para mim e falei assim, poxa, o potencial que eu tenho, as vidas que eu já transformei, eu não posso parar. Eu vou continuar transformando vidas, seja do jeito que for. Aí um dia eu virei para uma amiga, virei para ela e falei assim, tô pensando em entrar na internet, vou começar a ajudar as pessoas. Ela falou comigo assim, Romilce, você é ótima, você é maravilhosa, mas você é tão dinâmica, seus cursos são tão dinâmicos, você brinca tanto, como é que você vai fazer isso? Na internet não vai ter jeito. E aí, muitas pessoas iam falar, Romilce, espera a pandemia passar, que depois você vai voltar, todo mundo quer seu curso. E outra coisa que falavam, oratória precisa de público, você não pode dar aula individualmente, a pessoa tem que ter público para falar. Tem que ter público. Então eu virei para eles e falei assim, olha, concordo com todos vocês, mas o que está aqui no meu coração me chama, eu vou tentar. E quando eu falar dessa questão, que a Carol falou, mas e o público, como é que vai fazer? Eu falei, olha, muitas vezes o aluno, no meio de um grupo, ele não se revela, ele não fala o que ele quer, ele não traz verdadeiramente aquela verdade da alma. E o trabalho que eu vou fazer, ele é personalizado, ele é exclusivo. É 1 hora com o meu aluno, eu tenho certeza que vai dar certo. Fiz o primeiro, o segundo, hoje eu tenho alunos em mais de 20 países, fora uma quantidade enorme de alunos aqui. Graças a Deus, essa estrela que está comigo faz brilhar ainda mais o método Seu Corpo, Sua Fala. Porque Carol fala várias línguas e ela consegue conectar com o mundo inteiro. E isso, para mim, é muito maravilhoso. E eu acredito assim, a pandemia veio, ela nos trouxe uma infinidade de aprendizados, ela trouxe oportunidades, mas também trouxe muita tristeza, trouxe muitas mortes, que é difícil até a gente falar sobre isso, mas eu acredito no universo, eu acredito na força divina, eu acredito em Deus, eu acredito que se veio é porque tinha muitos de nós precisando
de aprender a olhar para dentro de nós. Muitas vezes a gente esquece que... Eu sempre falo o seguinte, primeiro a gente olha para a gente. Isso não é egoísmo. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, as pessoas, todo mundo tem filhos, tem amigos, tem colegas, mas quando a gente não cuida da gente, não olha para a gente não cuida do outro. Então a pandemia veio para quê? Para nos dizer o seguinte, olha para você, veja o que você pode fazer por você, pela sua família, e também qual talento que você tem, como eu fiz. E muita gente pode fazer, muita gente está agora na internet, porque o nosso mundo agora é aqui na telinha. Muita gente está aqui assim como eu, porque não tinha como ir nos lugares para fazer o trabalho, começou a fazer aqui. E eu acredito que nós, todos nós, precisamos sim olhar para esse momento, que foi muito triste para muitos de nós. Ficamos dentro de casa sem ter o que fazer. Mas nós aprendemos a olhar para nós e olhar para os nossos, para aqueles que a gente ama. Então, eu acredito que não foi um tempo nenhum, nada perdido. Foi um tempo que todos nós ganhamos de uma forma ou de outra. Carol, na sua opinião, né, onde está o verdadeiro poder da oratória? Verdadeiro poder da oratória, com certeza, está dentro da gente. Nessa capacidade da gente conseguir expressar aquilo que mais profundamente eu acredito. Quando você conversa com uma pessoa que treinou alguma coisa, que meio que decorou, ou que não acredita, ou que não está muito à vontade para falar aquilo, sabe? Ou que está ali meio, não muito à vontade, assim, com má vontade, sabe? A pessoa tem que fazer aquilo, aí vai lá e faz. Não conecta. Ninguém acredita, não tem a credibilidade suficiente. Quando eu falo de uma coisa que eu acredito no poder da comunicação para transformar vidas, para melhorar relacionamentos, para gerar empatia, para crescer profissionalmente. Eu acredito, eu falo isso de verdade. Agora, não adianta eu querer vir aqui e falar, ensinar para as pessoas, sei lá, sobre o movimento das placas tectônicas, que eu vou falar sem a autoconfiança necessária, porque eu não sei falar sobre isso. Então, eu preciso falar do que eu sei, de onde o meu pé pisa, né? Do que eu gosto, do que eu me especializei, e cada um vai falar e vai se expressar a partir de onde o seu pé pisa, ou seja, do que estudou, do que gosta, do que viveu, das suas experiências, mas com a confiança necessária para falar com a firmeza, com a credibilidade de que, se vier críticas, se vier embates, a pessoa vai conseguir ali se sair e não vai se deixar cair, vai chegar para trás, vai enfraquecer a voz, vai ficar com aquele tom de insegurança, ou de sabe quando a pessoa fala e no final é isso que eu tinha para falar. Então, acreditar, botar para fora e falar daquilo que eu sei. Sim, a pessoa tem que ser o mais natural possível, inclusive. Verdadeira. Eu quero agradecer a dona Romilce Colombo por um tutorial mágico no último domingo, assim, que eu vi que uma frase, quando você quer se comunicar, uma frase pode quebrar a emoção e a razão e você encaixar a ideia, não é, Romilce? Muito obrigado pelo tutorial, pela dica que você deu, assim, e que me deixou com vontade também de fazer esse ano ainda um curso com você. E eu só tenho que agradecer, um tutorial que me ajudou aí, que uma campanha que eu estou entrando, não é, do projeto Patinhas de Amor, que é um projeto aqui no Recife que cuida de cães e gatos de ruas abandonados, né, que é o Wagner Azevedo, que é o encarregado do projeto. Ele sai os 7 dias da semana, todas as noites, ele leva ração, leva comida para os cães de rua e ajuda a resgatar quando precisa terem um atendimento médico, são atropelados
e ele precisa de muita ajuda no projeto para comprar ração, né? Ele pede constantemente, ele tem despesas com pagamento de aluguel de lares temporário para os pets e os gatinhos, e é um projeto que me encantou. Então, eu vou entrar uma campanha, estou entrando numa campanha nesse projeto, e pedi uma dica aí da nossa diva aí, Romilce, ela no tutorial mágico, que eu não vou revelar como é que foi o tutorial, mas no curso vocês vão descobrir. Recomendo o curso de Carol Colombo e Romilce Colombo, porque vão entrar uma pessoa e vão sair outra completamente diferente. E não é clichê de marketing, viu? Tem muitos depoimentos aí dos nossos alunos, graças a Deus, para dizer com sinceridade. A Eliane está perguntando aqui nas perguntas, Josenildo, quantos idiomas? Eu queria agora que vocês dissessem aqui para mim, deixa eu ver só uma coisa aqui. A Eline, pronto. A Eline Augusta, Miss Beleza Regional 2021, está perguntando quantos idiomas Carol fala? Eu acho que cortou. Eu falo, Eliane, inglês, italiano, um pouquinho de francês, um pouquinho de espanhol e português. Português de Portugal também. Romilce e Carol, quando foi que vocês começaram seus trabalhos com as Misses? Uau, eu comecei... Na verdade, assim, eu estava... Acho que a primeira Miss que eu fiz, que ganhou, foi a... Espírito Santo, Carol, como é que ela chama? A Elis? Não, é 2014. Foi 2012 ou 2014, não sei, não lembro mais. Ai, gente, nossa. 2014, Miss Brasil foi a Melissa Gurgel? Não, que ela foi Miss Espírito Santo. Esqueci o nome dela agora, mas a que apareceu, a primeira que apareceu mesmo foi a Elise Miele. Foi o trabalho que eu fiz, nós fizemos um trabalho muito legal com a Elise Miele, e ela desenvolveu muito bem a fala, ela conseguiu ganhar, ser a nossa Miss Brasil, e ela tem uma comunicação muito bonita, muito boa. A gente teve aulas que, na verdade, eu falo o seguinte: qualquer pessoa que deseja de verdade a falar bem, ela consegue. E a Miss, ela tem esse desejo porque ela precisa inspirar. Como o Henrique Fontes bem fala, a Miss ela tem que inspirar. E como é que você inspira? Só fazendo foto? Só assim, sorrindo? Não, você tem que expressar seus pensamentos, você tem que mostrar o porquê de você estar aqui, tem que falar o que você acredita, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, o que você anda fazendo para a sua cidade, seu país, seu estado, para a sua casa, qual é a sua história, o que você quer deixar. O legado de uma Miss é 1 ano, mas dentro desse 1 ano, ela não pode deixar ficar perdida esse ano. 1 ano eu fui Miss, o que eu fiz? O que eu deixei para as pessoas? Porque a Miss, ela é Miss, ela nunca vai deixar de ser Miss. Mas o que ela faz, com certeza, cada dia, faz com que ela cresça na mente e no coração das pessoas. Então, assim, eu amo trabalhar com as Miss, já trabalho já há bastante tempo. E a que primeira que foi a Amanda Recla, 2014. Isso, a Amanda Recla, lá do Espírito Santo. A tia dela me procurou, que ela falou: Romilce, ela precisa de você, e nós fizemos um trabalho, foi muito legal. E depois vai aparecendo, né? Uma vai chamando a outra, e quando
Elis Miele ganhou, que aí, aliás, sabe quem fez Instagram para mim? Foi Elis Miele, eu não tinha. Então, é Elis que fez, e daí, de lá para cá, eu tenho aí feito trabalhado com todas essas meninas e meninos maravilhosos, que realmente falam uma fala que eles criaram, que eu gosto muito. Eles falam assim: eu aprendi a falar de coração para corações. Por quê? A Isa Menin falou isso, né? Porque quando a gente fala, qualquer que seja a pessoa, a gente tem que lembrar de verdade que qualquer um tem medo, tem amor, tem raiva, tem tristeza, tem alegria, tem dívidas, tem preocupações, ansiosidades, todo mundo tem. Então, a comunicação é aquela questão seguinte, é fazer ponte, é dizer o seguinte: eu estou aqui, você está aí, vamos conversar, vamos nos entender. A comunicação pode não melhorar tudo na nossa vida, mas ela melhora muito. A gente vê relacionamentos amorosos terminando, a gente vê pais e filhos brigando, a gente vê líderes liderados em confusão. Foi feita uma pesquisa há muito tempo para saber o seguinte: onde saem os maiores conflitos? Onde estão eles? Na comunicação, foi comprovado. E aí quiseram se envolver mais, mas de que forma? Envolvendo mais, foi descoberto no tom da voz. Você já percebeu isso? Você começa a falar, um fala, outro fala, você eleva a voz, o outro eleva a voz. E aí começam-se os conflitos. A comunicação, quando você verdadeiramente olha para dentro de você, para não apenas querer saber o que vai falar, porque é aquela questão, Josenildo, nós sabemos o que nós queremos falar, todo mundo sabe, mas tem um diferencial muito grande. Eu sei o que falar, mas às vezes eu não pensei com clareza, com amor, com cuidado, como eu vou falar para solucionar o problema. Porque muitas vezes a gente pensa tanto no que eu quero falar, que em vez de melhorar, piora. Nós precisamos cuidar de olhar para nós e saber de verdade o que nesse momento, como eu preciso falar com essa pessoa. Eu sempre falo, não é para engolir sapo. Ninguém tem que engolir sapo de ninguém. A melhor parte da comunicação é o respeito ao próximo. É o amor que nós temos que dar. O meu método, eu ajudo cada aluno que vem aqui a ser seu pesquisador individual da própria personalidade na fala, trabalhando o autoconhecimento, a autoestima na fala e o autocontrole. Porque nós precisamos aprender a falar, calar e escutar. Que é até o tema que a Carol mais ama falar. Conta aí, Carol, sobre o escutar. Saber escutar. Para a gente conseguir falar bem, a gente tem que, primeiro de tudo, escutar. Às vezes a gente pensa só que é falar, o que eu vou falar, o conteúdo, mas se eu não aprendo a escutar o que eu estou falando, o que está saindo da minha boca, quantas vezes as pessoas têm vício de linguagem e não sabem? Tem um aluno nosso, Josenildo, que participou quando começou esse mundo muito online, com a pandemia, ele realizou uma reunião e o chefe dele marcou escondidamente dele quantos nés ele falou em 1 hora de reunião. Depois chegou para ele e falou assim: cara, você falou 46 nés em 1 hora de reunião, sendo que tinham outras pessoas falando. Ou seja, ele não ficou falando 1 hora sozinho. Ele conseguiu falar 46 nés. Ele ficou assim: eu? Por quê? Ele nem percebe. Por quê? Porque não se ouve. O que a gente faz quando a gente fala e comete muitos vícios ou né, se perde? A gente dá atenção aos nossos pensamentos. A gente fala ouvindo os nossos pensamentos, fazendo conexões no nosso pensamento e esquece de ouvir o que está saindo aqui. Se eu não ouço, se eu só dou atenção aos meus pensamentos, Josenildo, todo mundo que está aí nos ouvindo, que vai ouvir, no nosso pensamento cabem quantas coisas? Infinitas, não é?
Sim. A gente está aqui conversando. O que está na sua cabeça, Josenildo? Tem como eu saber? Se eu mesmo te conhecesse desde criancinha, eu conheço o Romildo, desde que eu nasci, né? Tem como eu saber o que está se passando ali na cabeça dela? Então, está se passando o assunto da live, pode estar se passando o que uma aluna falou, o que o filho dela falou ontem, o que minha irmã falou, sabe? Está passando coisas, a nossa cabeça pensa muito, tem muitos pensamentos, mas a nossa boca só fala uma palavra de cada vez. Então a gente tem que ouvir esse som, essas palavras, perceber a conexão, perceber a coerência, se está fazendo sentido, e isso dá confiança para a gente e isso traz credibilidade para quem está nos ouvindo, porque as pessoas vão entendendo, vão fazendo igual você fez aí, Josenildo, acompanhando, percebendo. Se eu estou falando só dando atenção aos meus ouvidos, é aquela conversa, sabe, meio assim aleatória, que a pessoa fala, e no final, o que ela falou? Ah, falou um tanto de trem lá, não sei. Ô, Romilce, eu queria que você falasse da experiência que você teve na última edição do Miss Brasil Universo, Miss Universo Brasil, que você teve a oportunidade de estar com as 5 finalistas ali nos bastidores, trabalhando com elas. E eu vi numa das postagens assim, você de mãos dadas com elas, e todas elas lhe abraçando, assim. Como foi essa experiência com a Mia Mamed, com todas as outras concorrentes do Miss Universo Brasil 2022? Olha, eu me emociono a cada momento que eu lembro quando eu estou de forma, coração e alma presente junto com essas meninas. Porque eu acredito muito na força, do potencial do ser humano em ser mais humano na maneira de falar. Estar ali junto daquelas meninas naquele momento, porque é um momento que, ao mesmo tempo que elas estão totalmente querendo ser fortes, querendo ser corajosas, a gente sabe que tem muita gente que estão falando cada coisa e elas estão ali naquele momento do confinamento dando sangue, o máximo, deixando tudo delas ali transparecer para mostrar o melhor delas, e ainda tem gente que vai lá, faz uma coisinha, fala uma outra coisa que minimizam as meninas. Aquele momento ali que você comentou foi porque houve muitas falas, que eu posso dizer falas tortas. Sabe de uma coisa, Josenildo? Quem é que sabe da minha história? Quem sabe das minhas tristezas, das minhas decepções? Quem sabe das suas, da Carol? Quem sabe das tristezas, das noites de choro que cada um de nós carregamos? O que cada uma dessas meninas deixaram de fazer, gastaram para poder estar lá? O que cada pai, mãe, vovó, tias fizeram para fazer com que essas meninas estejam lá? Acredito que todos nós precisamos aprender a olhar com olhos de amor para todas as nossas misses. Elas estão nos representando. E ao nos representar, elas não levam mais ou menos, elas fazem tudo com muito amor. Mas é interessante porque quem vota na Miss do Espírito Santo, ela tem seguidora, tem os pais, ela tem os amigos. Claro que quem está votando para a Miss do Espírito Santo não vai querer que a Miss do Maranhão ganhe, vai querer que a Miss do Amazonas ganhe. Mas tudo bem, tudo bem. Eu posso querer votar na Miss do Amazonas, posso querer votar no Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas eu não posso minimizar, magoar a outra, porque as meninas me contam cada coisa aqui que eu tenho uma santinha aqui do meu lado, que às vezes as meninas me contam cada coisa que na hora que eu termino de atendê-las, a primeira coisa que eu faço é estender meus olhos, meu Deus, para que isso? O ser humano não precisa disso. Todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer ser feliz.
Mas, às vezes, e já aconteceu muitas vezes aqui, que eu já vi, às vezes, Josenildo, uma fala maltrata tanto. E muitas vezes uma fala pode matar as pessoas. Pode. Sinceridade, eu tenho uma senhora que fez o curso comigo, olha como ela falou quando ela me procurou. Ela falou comigo assim, eu preciso conversar com você, e muitas pessoas que eu conheço fizeram o curso com você, mas eu estou muito perturbada da cabeça. Eu falei com ela assim, olha, meu trabalho é a comunicação. Eu preciso que você, pelo que você está me contando aqui, precisa saber quem é seu terapeuta, seu psicólogo, seu psiquiatra, porque as pessoas, não só as pessoas, cada um de nós, existem aí milhares de profissionais maravilhosos. Eu falo muitas vezes aqui com os meus alunos, gente, quando a gente não dá conta, existem os grandes profissionais por aí, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que estão assim, com total propriedade para nos ajudar, e nós precisamos deles. Eles precisam estar com a gente. Determinada situação é da comunicação, mas outros problemas não são. Então, eu lembrei aqui, que eu comecei a contar para você, de uma senhora que ligou para mim dizendo o seguinte, que tinha 20 anos que ela, quando ela lembrava de algo que uma pessoa tinha falado para ela ia para a cama e chorava o dia inteiro, não conseguia ir para o trabalho, dava dor de cabeça, dor nas costas, perdia a fome. E eu virei para ela e falei com ela assim, mas essa pessoa, você convive com ela? Ela falou assim, não, eu não convivo com ela mais. Não. Ela mora perto de você? Ela falou, não, ela já faleceu há 15 anos. Presta atenção, a pessoa faleceu há 15 anos e há 20 anos ela lembra do que a pessoa falou e ela se sente mal. Uma pessoa assim precisa o quê? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Tem muitas pessoas que estão aí prontas para isso. Não é só a comunicação que vai ajudar, ela precisa. Eu posso ajudá-la, mas eu preciso que venha junto com uma pessoa. Por isso, de vez em quando, eu falo, pessoas que eu conheço, que eu vou falar para o psicólogo, às vezes até cito alguns nomes que eu conheço, mas isso é muito importante. E nós precisamos disso. E as meninas, eu até vou aproveitar e falar aqui para quem está nos ouvindo, ou quem vai assistir depois essa live, vamos agradecer essas meninas, porque elas nos trazem tantas belezas, elas nos trazem projetos sociais maravilhosos. Imagina, Josenildo, a gente imaginar aqui que cada lugar desse Brasil tem uma menina ou um menino fazendo um projeto social para ajudar qualquer pessoa, cada um no seu jeito. Tem algo melhor que isso? Então, e eu agradeço por quê? Agradeço a cada uma porque as franquias hoje, elas aprenderam muito isso. Aprenderam por que o aluno, por que o candidato precisa trazer um projeto? Porque simplesmente ele precisa ter o que falar. O que eu faço de bom? Eu poso, eu visto a roupa da loja tal, eu uso o brinco da loja tal. Não. Eu cuido de cães, eu cuido de animais, eu cuido de pessoas mais velhas. Eu estou trabalhando com um projeto com as crianças. Olha aí, tem coisa melhor? Então, vamos assim conversar e pedir a todo mundo que qualquer menina que candidatar, vamos parabenizá-la, vamos dar o nosso apoio, vamos fazer com que ela vá lá com toda a sua força, com o seu projeto mais lindo e possa mostrar que o ser humano é capaz. Às vezes não importa a coroa, não importa a faixa, mas importa o exemplo que ela deixou, importa a marca que ela deixou, e muitas meninas deixam. E eu agradeço cada uma dessas meninas que passam aqui, que levam um pouquinho de nós e deixam muito delas aqui. Sim, sim. Maravilha, Romilce. E é muito bom. Eu estou assim em êxtase, porque essa live é uma live que as pessoas vão assistir depois e é um conteúdo incrível de dicas, de experiências que vocês viveram e vivem, estão passando para todos aqui. Eu só tenho que agradecer. Agora, Carol, eu vou perguntar para você o seguinte. O que é necessário para se tornar um bom palestrante? O que é necessário?
Primeiro, ter isso, falar, desenvolver uma palestra daquilo que você sabe, entende, que você estudou, que você tem experiência. Segundo, falar com emoção, falar com ênfase, falar com modulação de voz, alterando. Isso tudo são técnicas, são importantes. Imagina, olha só, vou contar para vocês. A minha irmã, que é 5 anos mais nova, ela na época do vestibular, ela estava um pouco estressada, assim, meio ansiosa, ela estava tentando medicina. E aí a mãe passou por um centro que rolava algumas palestras de vez em quando e viu que ia ter uma palestra sobre desestressar-se. Aí ela chegou em casa, Camila, Carol, vai ter uma palestra para desestressar. Camila, você está muito estressada, nós vamos nessa palestra agora. Aí a gente foi. Josenildo, todo mundo tá aí ouvindo? A mulher da palestra começou a palestra assim, jurou para vocês. Ela falava assim, esta noite vocês vão desestressar. Eu irei trazer um conteúdo muito interessante para que todos vocês reflitam. A Camila virou para a mãe e falou assim, eu preciso sair daqui. Essa mulher está me estressando mais ainda. Ou seja, não dá, principalmente numa palestra diante de públicos, falar no mesmo tom. A gente tem que variar o tom, falar a hora com mais energia. Se eu vou falar de uma coisa que eu estou muito feliz, muito empolgada, que é muito importante, eu elevo a minha voz, eu coloco um sorriso, eu aumento a minha vibração. Se eu vou falar de algo mais pesado, da pandemia, do falecimento, da perda de alguma coisa, eu preciso colocar um tom mais grave, um pouco mais baixo, mais devagar. Então, se eu vou falar diante de um público, uma palestra, né? Eu imagino públicos. Eu preciso considerar muito essa variação da minha voz e levar energia, porque eu estou falando para várias pessoas. Claro que também já assisti uma palestra, por exemplo, que o palestrante treinou isso, né? Que tem que falar com energia para uma palestra. Aí, a sala não era uma palestra para 300 pessoas. Tinham 15 pessoas. E ele fez a palestra como se fosse para 300. Ele movimentava, ele falava, ele gritava. Deu 20 minutos, as pessoas estavam cansadas. Não dá, né? Então, a gente tem que adaptar o público também. Eu preparo uma palestra, eu tenho um assunto preparado. Eu vou falar sempre igual? Não dá. Para mim, eu adapto a minha linguagem, os meus exemplos, o meu conteúdo para o universo daquelas Miss. Eu vou falar para líderes de uma grande empresa, eu adapto o meu discurso, o meu conteúdo para líderes de uma grande empresa. Eu vou falar para adolescentes, como a Romilson deu o exemplo aqui hoje, eu tenho que falar diferente. Sim, sim. Beleza. Agora, eu queria saber o seguinte, Romilson. Qual é a técnica da oratória mais difícil de aprender entre essas áreas? A área política, a área empresarial, teatral, pessoal, a área de palestra, rádio e TV. Qual é a técnica mais difícil, assim, no curso que as pessoas têm que vencer, né? Essa dificuldade, assim. Em que área se encontra a mais difícil técnica? Eu acredito que para essa sua pergunta, não importa a área em que a pessoa está. Se ela está na área da política, na área da educação, tudo bem, não tem problema. O que a gente precisa aprender, na verdade, primeiro, acredito que quando você quer falar, nós temos que lembrar do tripé da comunicação. Tripé da comunicação, postura corporal, tom de voz, palavras. Postura corporal, ela chama a atenção do outro em 55%. Você não precisa nem abrir a boca, mas a maneira como você chega, se arruma. Por exemplo, aqui, olha como você está vestido. Você poderia vir aqui para a live de qualquer jeito? Não ia ser legal. Eu trabalhando o dia todo, tomei um banho, me arrumei, passei até perfume, viu? Para estar aqui linda e maravilhosa.
maravilhosa, Carol também. A gente pode vir de qualquer jeito? Não, porque eu acredito que para qualquer área nós precisamos, que eu vou deixar aqui de presente para quem está nos escutando, os 3 P's do método Seu Corpo, Sua Fala, que estão ligadas ao tripé da comunicação. Como eu falei, postura corporal vai chamar a atenção em 55%. Tom de voz, 38%. Você já percebeu, Josenildo, que às vezes as pessoas, a gente ou você, falam uma coisa com a boca e a expressividade está dizendo outra. Por exemplo, fala assim, estou adorando ter essa live aqui com você. A minha boca falou, mas e aqui? O meu entusiástico não verbal não disse a mesma coisa. Isso, o maior perigo está nos relacionamentos amorosos. Por quê? Porque a pessoa fala uma coisa e o outro fala, por que você falou isso desse jeito comigo? Não, mas não foi assim. Foi assim, porque eu escutei assim. Não, não foi assim. Começa a confusão. A gente trabalha com casais aqui. Eu acho uma coisa maravilhosa. Inclusive, a gente vai mostrar agora o depoimento da Cláudia e do Luiz. Ah, meu Deus do céu, que lindo! Quando o casal trabalha junto, é muito maravilhoso, porque um ajuda o outro e a relação se torna 1000 vezes melhor. O amor entre eles cresce porque existe melhor momento de saber falar para o outro sem esconder nada. Então, olha aí o tom de voz, como vai influenciar nesse relacionamento? Depois sobram-se as palavras, 7% só. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ter vocabulário, conteúdo, nós precisamos saber expressar, como a Carol falou aí, saber escutar o outro, saber expressar, saber o que eu realmente gosto, o que eu não gosto, o que está me satisfazendo, o que não está me satisfazendo, o que eu posso aceitar, o que eu não devo aceitar em um relacionamento, tanto profissional, quanto pessoal, quanto amoroso. E dentro desse tripé da comunicação, eu falo que a nossa maneira de falar em qualquer área, você citou aí a área política. Pelo amor de Deus, às vezes a gente tem que botar a mão na cara quando a gente vai ver algum político falando. Hoje eu recebi um ramalhete de flor. Pelo amor de Deus. Não, são palavras que esquecem de ler. 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, melhora a sua leitura. Por quê? Tanto um político, quanto um executivo, quanto qualquer que seja pessoa, uma dona de casa, ao falar, ela precisa reconhecer a si e o outro. Ela precisa falar com vontade, com entusiasmo. Depois, eu disse que são os 3 P's do método Seu Corpo, Sua Fala. Primeiro P, falar com paixão, que diz que você precisa falar com entusiasmo, com energia. O que adianta eu estar aqui agora falando assim? Agora nós vamos falar sobre a importância da comunicação e eu acredito que a comunicação precisa ser falada para que a pessoa tenha... Tá vendo só? Não! Tem que ter vida, tem que ter energia, tem que ter vontade. Então, primeiro P, fale com paixão, demonstre o que você quer com seus olhos, com o seu sorriso, com o seu pescoço, com a sua postura, com o seu vestuário. Depois, honre a sua presença. Você honrou a sua presença aqui, você veio todo bem arrumado. Eu vou em algum lugar. Presta atenção que interessante que está nos escutando aqui. Ah, mas eu só fui ali na padaria, posso ir de qualquer jeito? Você é de qualquer jeito? Eu deixei de ser a pessoa que eu sou se eu vou ali na padaria do canto, ali pertinho da minha casa? Vou jogar o lixo na porta da minha casa? Ah, eu vou toda bagunçada? Não. A comunicação nos faz olhar para nós e dizer o seguinte, cuide de você, honre a sua presença. É dentro de casa? Gente, sabe o que eu sempre falei? Nossa, a mulher está dentro de casa, não precisa se cuidar. Ah, mas eu sou dona de casa, tudo bem. Ah, é? Você é dona de casa, você vai só arrumar a casa? Pelo amor de Deus. Se arrume a sua casa, mas arrume você também. Não precisa ficar toda bagunçada dentro de casa. Bota uns grampos. Ó, isso aqui, ó, com aquela cara sem um batom, sem nada, aquela roupa toda na área. E
engraçado ainda que tem aquelas que vestem aquelas roupas mais rasgadas, mais bagunçadas. Hoje eu vou fazer faxina. Peraí. Cuide. Cadê honrar a sua presença? Primeiro P, paixão, falar com vontade. Segundo P, honrar a presença. Terceiro P, fale com praticidade. Seja útil. Cá para nós, Joselino, você gosta daquelas pessoas que começam a contar um caso, contar outro, contar outro, contar outro. Você fica assim, meu Deus do céu, que hora que essa mulher vai parar de falar? Que hora que esse homem vai parar de falar? Seja útil. Então, resumindo, de presente para todo mundo, os 3 P's do método Seu Corpo, Sua Fala, que os meus alunos aprendem e adoram. Fale com paixão, com energia, com vontade. Depois, o segundo P, demonstre que você honra a sua presença. Cuide do seu corpo, dos seus olhos, do seu jeito de olhar, de sorrir, do seu vestuário, do seu cabelo. Sinta-se bonita. Ah, tem gente que não te acha bonito? Se dane! Olhe para você. Resto é resto. Depois, seja prático ao falar. Fale com utilidade. Não é para falar demais e nem falar de menos. Dessa forma, eu acredito que todas as áreas vão precisar da beleza, da arte, da maneira de falar, de expressar, de mostrar o nosso melhor. Sim, sim. A Keliane Silva, a Miss Beleza Regional atual, ela entrou na live aqui, ó, ela está dizendo, falou tudo, está dizendo que vocês são maravilhosas, assim, dando boa noite aí para vocês. Obrigada, Keliane. Carol, e uma dica, eu queria que você desse uma dica importante. O que uma Miss, uma futura Miss, seja lá do município, estadual, nacional, recém-eleita, precisa para aprimorar? Você está perguntando para mim ou para você, Carol? Perguntando Carol. para mim. Não ouvi, só cortou, Josenildo, desculpa. O que uma Miss precisa para aprimorar? O que uma Miss, né, uma Miss recém-eleita, ela precisa aprimorar sua oratória, seja ela uma Miss no município, do estado ou do país, né, do Brasil. Leitura, Josenildo. Não quer ler livros, não quer ler, leia notícias, leia o jornal, leia as coisas da sua cidade, para absorver aquilo ali, para te ajudar a pensar criticamente. E depois que leu, lembra que eu já dei a dica aqui de falar em voz alta? Li um assunto, li uma notícia, li alguma coisa que seja do mundo Miss. Não só para na leitura. Vira para você mesmo, para o espelho. O que eu acabei de ler? Vai lá e fala. E aí, isso vai aprimorando o quê? O próprio conhecimento e a autoconfiança para falar. Porque às vezes aquilo que eu falei também, a gente só pensa, acha que entendeu e na hora de expressar não sai igual. Por quê? Porque não treinou, porque não botou para fora o pensamento. Então, leia. Não gosto de ler livros, não tenho hábito de ler livros. Você lê uma legenda legal de alguém no Instagram, uma legenda inspiradora. O que te ficou daquela legenda ali? Larga a legenda, larga o Instagram, abaixa o celular e fala. A pessoa escreveu e conta. A pessoa escreveu e me inspirou isso, tal. Fala. Mas passa a ler. Aí, aos pouquinhos, você vai criando um amor pela leitura e depois vira um vício. Mas é isso, é ler, treinar, falar e ler. Certo. Vamos à penúltima pergunta da live aqui, né, para Romilce. E, Romilce, eu queria que você dissesse, Romilce, ensinar, ajudando as pessoas a destravar a oratória delas, é um dom ou uma missão? Gostei. Olha, é mais que missão, é paixão. E acredito, assim, até lembrei aqui agora com essa sua pergunta de uma frase que estava no teto da minha escola. Eu estudei no colégio de freira, bem lá o meu ginásio. De lá eu fiz várias faculdades, muitos cursos.
Mas essa escola, né, o colégio de freira, o teto do pátio, onde as irmãs colocavam a gente deitadas, de barriguinha para cima, olhando para aprender a pensar, acalmar. No teto dessa escola tinha uma frase que, para mim, assim, eu achava, e até hoje, para mim, é a melhor frase da minha vida. E acredito muito que essa frase é que me trouxe para esse caminho, porque eu amo essa questão da fala desde quando eu era criança. E no teto estava escrito o seguinte: não olhe para o céu buscando um Deus nas nuvens. Olhe para a terra, encontre Deus nas pessoas. E como encontrar Deus nas pessoas se não fosse abrir para escutá-las, para compreendê-las, para deixá-las falar, porque tem tanta gente precisando de falar, tem tanta gente precisando de ser escutada, tem tanta gente precisando de ser entendida. E muitas vezes a gente esquece de fazer esse favor para nós mesmos, porque existe a questão do escutar e a questão do ouvir. Muitos de nós sabemos ouvir, mas ouvir é fisiológico. Eu ouvi essa batida aqui, se alguém me chamar eu vou ouvir, passar um carro aqui na rua com uma música eu vou ouvir, mas escutar é diferente. Escutar é pegar o meu ouvido e colocar ele para fazer o trabalho que ele veio fazer nessa terra. É entender. É uma escuta que eu chamo de escutativa, para entendermos realmente o outro e a nós mesmos. A questão da escutativa, ela passa primeiro por nós, pela nossa comunicação intrapessoal, que é onde eu trabalho aqui no método Seu Corpo, Sua Fala. Primeiro, eu desenvolvo com a pessoa, com o meu aluno, a comunicação intrapessoal, que é a comunicação dele com ele mesmo. Ou seja, você com você, Josenildo, eu comigo, Carol. Depois, a comunicação interpessoal, que é a nossa maneira de estar diante do outro e falar com o outro. E depois, a comunicação transpessoal, que é aquela que nos envolve nas nossas inteligências intelectuais, a nossa inteligência cognitiva, emocional, racional. Então, eu acredito profundamente que o melhor da comunicação, ela está não só apenas a gente gostar de falar, mas é termos a missão de trazer a paz. Uma comunicação bem desenvolvida, você minimiza conflitos, você gera empatia, você melhora relacionamentos, você tem sim, relacionamentos muito mais duradouros. Porque todo mundo gosta de estar diante de uma pessoa que sabe escutar e não apenas que sabe falar e apontar, criticar e julgar. Quando você aprende a comunicar, você olha para dentro e sabe que você não gosta de críticas nem de julgamentos. Então, para que eu vou ficar criticando e julgando o outro? Ninguém é santo nessa vida. Ninguém. Nós não somos santos. Mas nós podemos estar aqui com a missão de melhorar os nossos relacionamentos. Filhos com pais, namorados, amigos, diretores, quem for. Nós precisamos da comunicação e precisamos de parar de deixar de ter interesse na comunicação, porque a comunicação é necessidade pública. Todo mundo precisa. Não precisa ser comigo, não precisa ser com a Carol. Tem muita gente boa por aí. Mas se for com a gente, o resultado é o resultado que a está mostrando, que a Mia Mamed está mostrando, né? A Tereza Santos, a Júlia Gama, ixi, e todas as nossas misses. Ai, tô lembrando aqui da Larissa Han, que está lá do outro lado do mundo, também como a Miss Charme. Ah, meu Deus do céu. Você falou no Pernambuco, lembrei da Gui, Vitória Brode. Ai, eu amo essas minhas meninas maravilhosas que estão aí trazendo uma comunicação de verdadeiramente fazer ponte com as pessoas. Sim, sim. Que maravilha. Eu me sinto com a missão cumprida, que esta live superou todas as expectativas, assim,
muito, muito boa mesmo. Vocês duas estão de parabéns. Para mim, eu chamo todas as missas de rainhas. E vocês duas eu chamo de minhas divas, porque são pessoas especiais, queridas. E agora, para encerrar a live, eu queria que vocês dissessem quais os cursos sobre oratória que vocês estão ministrando atualmente e como as pessoas poderão fazer para se inscrever com vocês. Já deixam aqui o contato na live, tudo, porque para ter o retorno aí com vocês, não é? A Eline quer fazer o curso com vocês, eu também em breve vou fazer um curso com vocês. E agora é de vocês, meninas. A palavra final de vocês, não é? Chamando os novos alunos, futuros alunos. A gente trabalha com aulas online, então pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo podem fazer aulas com a gente. E as aulas, nesse tipo do curso de aperfeiçoamento pessoal, é sempre assim, ao vivo. Tipo aqui na nossa live. Eu e o aluno, ou a Romilson e o aluno. Então, e são as aulas do nosso próprio método, que é o método Seu Corpo, Sua Fala. Então, não tem coisas prontas de internet, não tem vídeos gravados, vai ser sempre ao vivo, vai ser sempre esse diálogo. A gente fala, o aluno conversa, bota para fora, aí na hora que chega a parte de fazer exercícios, fez o exercício, não fez certo, faz de novo, não fez certo, faz de novo, não sai da aula, a aula não termina se não acertar. Não tem como nos enganar. E a gente trabalha com modalidades, né? Dependendo do tempo que a pessoa tem para trabalhar e para o objetivo daquela pessoa. Uma Miss, qual é o objetivo? Ela procura 1 ano antes do concurso. Então, são vários os objetivos e a gente pode trabalhar muitos aspectos da comunicação. A Miss procura a gente 2 meses antes do concurso. Então, a gente vai ter que trabalhar com foco ali, né? Em respostas de palco, em resposta de jurado, no vídeo de apresentação, no vídeo dos 5 curiosidades, dos 5 fatores. Então, vai ser muito mais focado. Quem está nos ouvindo, você tem uma loja e que precisa falar mais no seu Instagram. O seu foco é outro. As aulas, para mim, são uma. As aulas para outras pessoas são outras. A pessoa é uma arquiteta e quer falar mais do seu trabalho. É diferente. Então, cada pessoa tem o seu objetivo. E aí, como que a gente faz? Pode entrar lá no meu Instagram, no link na bio, né? No Instagram da Romilson. Tem também o Instagram que é @SeuCorpoSuaFala, que é do método, está começando ali ainda. Mas tem um site e também esse link já vai direto para o WhatsApp. E no WhatsApp fala com a nossa secretária, a Bia. Ela pode marcar um primeiro encontro para quem quiser. Esse primeiro encontro a gente faz uma avaliação e mostra para a pessoa, olha, os seus objetivos são esses, a gente vai poder trabalhar isso, isso, isso. As modalidades do curso são de 8 aulas, 16 aulas ou 24 aulas. Depende do tempo que a pessoa tem, do investimento que ela quer fazer. O que mais? Você pode falar. Eu acredito, você disse bem aí todas as modalidades, como a gente trabalha. E o mais importante que eu acredito, que nossas aulas não tem aquela questão de dizer, a aula 1, a aula 2. Não. Nós trabalhamos de forma muito exclusiva. Às vezes eu preparo a aula somente de acordo com o aluno, é o que ele busca naquele momento, o que ele está precisando. Às vezes nós estamos aqui treinando a questão dela falar o discurso dela. E aí ela chega, eu vou precisar de fazer uma entrevista, vai fazer uma live. Nós trabalhamos com aquilo que a pessoa precisa na hora, com exclusividade. Mas essa exclusividade a gente faz com que a pessoa desenvolva por meio de técnicas, de fórmulas, tudo que foi criado aqui no método Seu Corpo, Sua Fala. Não foi criado porque nós somos mega inteligentes, não. Mas são mais de 30 anos que eu faço a mesma coisa. Carol tem 33 anos e me acompanha. Desde que ela nasceu, ela está vendo o que eu estou fazendo.
E eu tenho um filho que é advogado, tem a outra que é médica. A Carol, além também de ser advogada, que a Carol, aqui em casa todo mundo tem muitos estudos. E assim, mas foi a única que quis carregar o meu legado. E por isso eu agradeço ela demais, porque é com amor. E eu acredito, é desse amor que a gente precisa colocar na nossa fala. Então, para terminar aqui a nossa live, eu digo que quem quiser vir aqui desenvolver com a gente, vai ser um prazer enorme, porque essa é a nossa missão aqui nesta vida. E todo mundo se descobre, todo mundo se sente surpreendido consigo mesmo, porque eu nunca faço uma divulgação falando o seguinte: vem para o curso que na terceira, quarta aula você já não é mais a mesma pessoa. Mas todas as vezes eu pergunto para os meus alunos, da terceira aula eu pergunto: você acredita que você está falando da mesma forma quando você chegou aqui? De jeito nenhum! Segunda, terceira, quarta aula, você já olha para você dizendo assim: poxa, por que eu não vim antes? Sim. Eu acredito que é tudo que a gente faz, quando a gente faz com amor, como a gente vê o que você faz com essas lives, o que você faz para ajudar as meninas Mises. Então, eu quero te agradecer muito, agradecer todas as pessoas que te seguem, agradecer a todos que estão aqui conosco, agradecer até aqueles que vão assistir depois e que eles possam ser flores no jardim de cada um de nós para florir em todos os lugares, fazer com que a comunicação possa realmente fazer com que as pessoas sejam mais delicadas, mais amorosas e mais educadas uns com as outras, que possamos valorizar uns aos outros e minimizar a questão dos julgamentos, porque o que nós precisamos mesmo, e todos nós queremos, é sermos felizes, e ninguém é feliz quando ele não está feliz consigo mesmo, com a comunicação dele, com ele e com as outras pessoas. Então, muito obrigada. Meninas, eu só tenho que agradecer a vocês mais uma vez. Muito obrigado. Foi uma live incrível, maravilhosa. A live vai estar salva daqui a pouquinho aqui no Instagram. E amanhã eu estou colocando ela no canal o canal Miss Brasil Forever no YouTube. Então, vocês avisem seus contatos para se inscreverem lá no Miss Brasil Forever no YouTube e assistir essa live aqui, porque é um registro ímpar, incrível, assim, e vocês passaram com maestria, assim, me sinto, assim, com missão cumprida, e em breve, né, quando tivermos uma outra oportunidade, vamos conversar mais, assim, porque é incrível, a questão da oratória, o poder da transformação dela na vida das pessoas, esses exemplos, Romilce, Carol, que vocês falaram, né? Carol com a experiência no projeto dela lá no presídio, você com a sua aluna de 76 anos que transformou, ela hoje é outra pessoa. Então é isso, nós estamos aqui para nos ajudar. O TV Miss Brasil Forever aqui no YouTube é um canal de divulgação. Sempre que vocês tiverem algum material, pode mandar para mim que eu vou divulgar aqui com muito carinho, muito prazer. E até um dia que eu vou conhecer vocês pessoalmente, dar um abraço muito gostoso. E não é, quando eu retornar for ao Espírito Santo, eu vou procurar você, Romilson, para a gente conversar Agora um a gente pouco. mora em Minas Gerais. Ah, em Minas, tá certo. Nos Então, mudamos. Então é isso. Vamos bater uma foto, Carol. Vamos. Vamos. Pode ir? Pode. Aí. Olha, quem ouviu a live, se inspirou de alguma forma, ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem. Às vezes a gente não responde na hora, mas manda um áudio lá, pode vir, vamos sempre conversar. Para falar, a gente precisa ouvir, para ouvir, a gente está sempre aberta, tá bom? Josenildo, muito obrigado. O seu trabalho, o seu amor, né? Você contou lá. Você novinho se encantou e já procurava as manchetes. Hoje em dia está tudo online, né? Tá tudo mais fácil, a gente se aproxima muito mais. E acho que faz a gente se encantar ainda mais e se sentir mais próximo dessas Miss. Eu acho que o que você faz é isso.
é pegar cada Miss desse Brasil inteiro e aproximar de quem te acompanha, de quem vem, de quem por acaso cai aqui e fala, nossa, que legal, que bonito, vou ver mais, vou descobrir outras Misses. E quando a gente faz com amor, como a Romilce falou, e como a gente vê que é esse seu trabalho, que você está sempre se doando, é mais lindo e é ainda mais verdadeiro. Então, muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. Obrigada a quem nos ouviu. Estamos sempre por aqui. Meu Josenildo, você também, tá? Vamos nos Bom, encontrar Carol. mais. Tá certo. E eu quero convidar todos vocês, na próxima terça-feira, eu vou entrevistar uma Miss, a Denise Sesimbra, do Rio Grande do Sul. Ela que foi quarta colocada no Miss Brasil 73 e está fazendo 50 anos do reinado dela como Miss Rio Grande do Sul. Então, na próxima terça, a Denise vem contar a história dela aqui na série Miss Brasil Forever. E eu fico muito feliz, porque quando uma Miss é mais antiga, a história é muito rica e a gente conseguimos ver aquele exemplo de superação, aquela trajetória na vida dela. Então não percam, Denise Sesimbra, terça-feira, aqui no TV Miss Brasil Forever, tá certo? Romilce, alguma palavra a mais, uma mensagem aqui final para os nossos seguidores? A palavra é a questão que a comunicação, a gente precisa realmente olhar para a gente, saber o que a gente gosta, o que a gente quer, para que a gente possa expressar as nossas palavras com maior amor para as pessoas, que nós estamos vivendo num mundo onde todo mundo precisa de falar, precisa de escutar e precisa ser compreendido. E o trabalho que eu faço é esse, não é só se mostrar, a minha preocupação maior não é só você ensinar um aluno a falar bonito, mas ensinar o aluno a entender a consciência, a importância do que a comunicação pode fazer na nossa vida. Porque a comunicação nos leva para patamares que, às vezes, a gente pensa que nunca chegaria lá. Todo mundo pode chegar sim, mas precisa querer. Então, um grande abraço para todo mundo. Obrigado. Um beijo para boa vocês, noite. boa noite para vocês e muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Até logo. Alô, tchau. Tchau.